daria para um bom âncora, não. Minha aparência não é muito agradável na televisão. Tá, aqui já está ao vivo. Aqui está iniciando. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Primeiramente, gostaria de pedir o máximo de silêncio e os celulares desligados, por causa como nós estamos ao vivo, o pessoal de casa também, que não pode vir, para não dar interferência. O primeiro aviso é sobre nossa feijoada dia 26 de junho, nossa feijoada premium. A feijoada que serve 3 pessoas com facilidade, depende com qualquer um come, até 4, porque eu experimentei em casa, deu para mim, para a Vânia, para o meu filho, e sobrou para outro dia ainda. A feijoada é excepcional, gente. Se vocês puderem ajudar, nós estamos fazendo mais essa arrecadação para casa, né, para podermos manter a casa, porque no passado a gente fazia a festa junina, né, agora infelizmente não podemos fazer a festa junina, que daria para a gente tocar a casa o ano inteiro, mas agora de cada 3, 4 meses nós estamos fazendo a casa para pagar a manutenção da casa, água, luz, ar-condicionado, faxineira e tudo mais. Os fichinhas estão com a Denise lá, quem quiser nos ajudar, sai R$50, falei, serve até 4 pessoas. Feijoada, arroz, couve, vinagrete, farofa e torresmo. Tudo muito bem feitinho. Se vocês puderem ajudar, experimentem, porque vocês não vão se arrepender. Porque quem experimentou o cuscuz gostou. E agora a feijoada, não é nesse friozinho que nós estamos, está maravilhoso. Você de casa aí também, se puder nos ajudar, quem está ouvindo, a gente agradece. Eu não vou fazer a abertura, vou ler um pedacinho do Evangelho, depois a Bea vai dar a palestra de hoje para a gente, tá ok? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso reino é de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Que assim seja. Bea, é com você. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez a essa casa de luz. Gratidão de novo a Márcio Pascoal, que me dá uma oportunidade de trazer um pouquinho do conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo aqui pra gente colocar em prática, pra gente começar a mudar os nossos comportamentos. E eu tô vindo aí com um ciclo das parábolas de Jesus. Então hoje nós vamos falar mais uma vez de mais uma parábola. E Jesus, através das parábolas, ele ensina ao nosso coração tudo o que precisamos para ser muito mais felizes do que temidos, né? Tudo aquilo que a gente vem temendo até o presente. Então as parábolas é um caminho mais fácil da gente lembrar os ensinamentos de Jesus e colocar em prática, porque nada adianta a gente aprender, guardar na caixinha de Pandora e esquecer. Nada adianta a gente vir na casa espírita, tomar passe e continuar com os mesmos comportamentos lá fora. Nada adianta a gente ficar pingando de lugar em lugar e não mudar nada, né? Eu já venho falando isso há muito tempo e vou continuar falando, porque até a gente aprender, eu vou continuar repetindo. Então é muito importante a gente lembrar que está tudo dentro de nós e tudo que a gente precisa depende da nossa ação. Fé sem ação é a mesma coisa que nada. Então quando a gente pede algo para Deus, a gente precisa estar com os nossos olhos atentos, fazer a nossa parte e principalmente olhar para as oportunidades que nos aparecem. Porque se a gente ficar sentado com a bunda no sofá esperando que o milagre aconteça, a gente vai padecer ali, a nossa vida vai passar. E quando a gente tiver os nossos 80, 90 anos, a gente vai olhar para trás e falar: meu Deus, nada eu fiz. E agora? Na próxima eu faço? Se tiver sorte, na próxima
A gente faz, mas graças a Deus e a espiritualidade a gente esquece. Então, talvez a gente tenha os mesmos padrões de comportamento na próxima vida. Por isso que a gente precisa entender da reforma íntima e começar a modificar nós nesse momento. Não existe amanhã, existe o agora. Essas palavras que eu vou falar hoje, eu espero e a minha intenção é que entre na sua mente e faça você mudar mini ações. Antes de entrar aqui, estava falando com o Maurício agora. São as mini ações que vão trazer resultados. Ele está vivendo isso na vida dele. Eu vivo isso na minha vida. Quantas mais pessoas precisam falar para os senhores que mini ações traz grandes resultados? A gente não vai mudar tudo da noite para o dia. A gente vai mudar um pouquinho cada dia. Façam. Parem de temer e querer milagres. Façam a parte de vocês. E a parábola de hoje é a parábola do fariseu e do publicano. Propôs Jesus essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e não ser também como aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado em um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: meu Deus, tenha piedade de mim, pecador que sou. Digo-vos, acrescentou Jesus, que esse voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para o perfeito entendimento dessa parábola, a gente precisa entender algumas coisas, né? Então, quem eram os fariseus? Naquela época, os fariseus eram seguidores das mais influências seitas do judaísmo. E os publicanos eram os arrecadadores de impostos. Então, existia entre aspas, uma guerra entre eles ali. Então, nessa oração, o fariseu, ele orou, mas ele se exaltou, como se ele fosse mais do que o publicano. Já o publicano entendeu que ele é pecador, assumiu isso na oração, e é isso que a gente precisa começar a fazer na nossa vida. Quantas vezes nós estamos sendo os fariseus, fazendo a oração e pedindo a Deus: Deus, me dá um trabalho, mas eu não mando currículo. Deus, me ajude a cuidar da minha saúde, mas eu não vou no médico. Deus, me ajude a sair da ansiedade, mas eu continuo comendo um monte de coisa, assistindo um monte de coisas que vai me ajudar a aumentar a ansiedade. Deus, eu sou merecedor. Merecedor do quê? Nós precisamos ser humildes. O que diferencia eu de estar aqui falando hoje de vocês que estão ouvindo? Nada. O ser humano precisa entender que somos todos iguais. O que diferencia é que às vezes eu sei um pouquinho de uma coisa que você não sabe, e você sabe uma coisa que eu não sei. Estamos nesse mundo para aprender e evoluir. Não é porque eu estou aqui fazendo a oratória hoje que eu sou mais do que os senhores e os senhores são menos do que eu. Pelo contrário, se eu estou aqui hoje é porque eu estou aprendendo, porque a primeira pessoa que ouve sou eu. Quando eu vou fazer a palestra, a primeira pessoa que toma tapa na cara sou eu. Então a gente tem que ser humilde, né? Palavra difícil hoje em dia, né? Sejamos humildes. A pandemia trouxe um pouquinho disso para a gente aprender. Mas o que a gente continua fazendo? Sendo orgulhoso, julgando o outro, apontando o dedo para o outro. Sempre o outro está errado, sempre a culpa é do outro, porque é isso, porque é aquilo. A gente não assume de fato a nossa responsabilidade. E aqui eu venho falar para vocês, já entramos no conceito de responsabilidade. Se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, a gente consegue ver a autorresponsabilidade em praticamente todos os capítulos. Porque para a gente conseguir ser líder do outro, nós precisamos ser líder de nós mesmos, mas com humildade. Mas o que é a humildade, né? E daí no Evangelho segundo o Espiritismo,
está escrito assim: humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induzir ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornareis de virtudes que não possuís, que se tornasses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Está no capítulo 7, item 11. Então, olha que interessante, né? A humildade, ela é escondida por vestuários que escondem as deformidades do nosso corpo. Vamos colocar isso para as nossas ações? A gente está vivendo um mundo cheio de máscaras emocionais. É como se a gente não pudesse ser vulnerável em nenhum momento. É como se a gente tivesse que ser forte o tempo todo. Eu encaro a vida, eu vou lá, eu faço. E essa força mal aceita por nós para fora, a hora que entra em casa, vira agressão, vira maus tratos verbal, vira maus tratos físicos. Porque é fácil ser humilde na rua. Ser humilde com quem não te conhece é a coisa mais fácil do mundo. Agora eu quero ver ser humilde dentro da sua casa. Eu quero ver você ensinar a humildade e viver a humildade, porque saber esse conceito é fácil. E viver esse conceito. E aí vem outra coisa, a gente ganhou 2 ouvidos e uma boca. Mas a gente não entendeu isso ainda. O tempo todo as pessoas querem se posicionar, as pessoas querem se colocar, as pessoas querem falar, querem ser agressivas com o outro, sempre estão certas, nunca tem de fato a humildade de ouvir. E aquele que fala na humildade, querendo o bem do outro, chega uma hora que cansa de falar. E quando este, que é o orgulhoso, perde, entre aspas, essa pessoa, o que ela faz? Abaixa as orelhas e vai lá pedir ajuda. Por que será que nós, seres humanos, precisamos perder alguém ou algo para de fato sermos humildes e dar valor? O que acontece com a gente? Aonde foi que a gente perdeu o caminho da humildade? Porque a gente nasceu com ela. Onde que a gente perdeu isso? A gente perde isso na nossa criação em momentos que a gente nem percebe, né? Tem gente que fala assim, tem orgulho de ser humilde. Não dá. Orgulho e humildade são opostos. Não tem como ter orgulho de ser humilde. Eu posso estar satisfeita em ser cada dia mais humilde. Então a gente precisa começar a pensar na conotação das palavras e no significado delas. Está fazendo sentido, gente? E aí, é muito interessante, porque eu estudando isso, eu falei para Eli, de novo eu vou cair em autoconhecimento. Mas não tem jeito. A reforma íntima é a única coisa que vai salvar a gente e vai ajudar a gente a evoluir. Não precisa começar agora. Vocês acham que uma encarnação vai dar pra gente evoluir tudo que a gente precisa? Ixi! Mas pelo menos a gente lembra, comecei, tô fazendo. Porque autoconhecimento não é ficar lendo 800 livros, não. Autoconhecimento é ler e fazer, ler e fazer, ler e fazer. Não deu certo, seja humilde e mude a rota. Por que será que a gente não aceita que a gente erra? Por que será que a gente quer ser tão perfeito numa vida onde a gente veio para aprender? Aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Será que a gente está orando como fariseu? Com a oração com expressões infelizes que refletem sobretudo o orgulho, a vaidade? Trata-se de mais uma vaidosa louvação. Revela preconceito, discriminação. Será que a gente está julgando o outro o tempo todo? Quem é humilde não julga.
Opa, mas eu posso julgar o outro. Mas o que importa é eu ter a consciência na hora do ato e falar, eu fiz errado. Você mesmo, não precisa falar para ninguém não. Fiz errado, isso eu não quero mais fazer. E começar entendendo esse comportamento, é um por vez. Quando os senhores forem falar da vida do outro, lembra, quem é você para falar da vida do outro? A não ser que você já viva uma vida plena. Que eu acho que não, porque senão não estaremos aqui. Então por que será que a gente julga tanto o outro? E a gente julga, não adianta falar que não julga não, porque a gente julga. Aí já entra um orgulho, já bate no peito. Eu não falo de ninguém. Minha vida é ótima, é excelente. Oi? Acho que você está em mundo errado, não sei o que está acontecendo. Ou a minha vida que está muito louca aqui. A gente sim pode ter uma vida excelente, mas a gente sempre vai ter algum ponto a melhorar na nossa vida. E a gente precisa ser humilde para aceitar isso, gente. A gente veio para esse mundo para evoluir. Ou será que a nossa oração é igual do publicano, que apresenta atitude de respeito e humildade a se dirigir em prece a Deus? Não havia desejo de ser ouvido por ninguém além de Deus. Demonstra que conhece os seus defeitos. E na cultura judaica, bater no peito era um sinal extremo de demonstrar sua dor na alma. Ele reconhecia sua natureza pecaminosa e estava angustiado por isso. Você reconhece os seus defeitos? Você tem uma lista do que você pode melhorar nessa vida? Já fez essa lista? Escreve, faz uma lista. Coloca os pontos que você acredita que você pode melhorar. Começa com um. E eu falo isso na posição de quem há 6 anos atrás eu não ouvia ninguém não. Não ouvia. Como diz minha avó, eu era burra, porque eu não ouvia. E eu falei para ela, concordo com a senhora, avó, eu era burra e eu não ouvia. Precisei buscar o autoconhecimento e pôr em prática para entender de fato que eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Que eu não preciso falar em todas as situações e nem me posicionar, isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Que quando está tendo uma discussão que eu sei que eu não vou agregar em algo, em nada, para que eu vou falar? E é isso que a gente acaba fazendo. E aí a gente tem aqueles ditados, né? Quem cala consente. Quem cala é sábio. O que a gente prefere acreditar? Nos ditados populares ou no que está escrito no Evangelho? A gente começa a acreditar nos ditados populares, de tanto que a gente ouve, né? Então é extremamente importante a gente entender isso. E por outro lado, o que é o orgulho? Porque nós estamos falando de humildade e orgulho por causa da parábola do fariseu. Mas o que é o orgulho? Né? Vocês sabem assim, o que é o orgulho? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo está lá. É o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus ao mais pobre, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e por isso, quando Deus a retira, acusam-nos de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez 2 espécies de homem? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribua as ideias concebidas do vosso cérebro orgulhoso. Então, a gente é tudo igual. É uma raça única. Ah, mas até quem tem paralisia cerebral, sim. Até quem é homossexual, sim. Até quem tem, sim. Até quem nasceu sem braço, sim. Até quem mora na rua, sim. Somos todos iguais. Mas quando vem alguém muitas vezes pedir dinheiro no carro, que a primeira coisa que a gente faz? Nossa mente faz a gente fazer o quê? Fechar o vidro, trancar as portas. Meu Deus, protege. Olha o tamanho da nossa fé. A gente tem que se resguardar? É claro que a gente tem que se resguardar. É claro. Mas tratar o outro com dignidade é o primeiro passo da humildade.
Está escrito no Evangelho: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. O fazer é uma questão de valores. Né? Imagina vocês na casa de vocês e de repente vocês abrem o armário, a geladeira, não tem nada para comer, entra na conta do banco, não tem dinheiro nenhum, não tem família mais. Pensem qual é a primeira reação de vocês. Vou ter que pedir ajuda. Olha como o orgulho bate. A gente é tão orgulhoso que a gente tá com ansiedade, pânico, depressão, precisando de ajuda, e a gente não pede ajuda. A gente está com uma dor na perna e não vai no médico. Isso é orgulho. Isso não é humildade com você, isso é orgulho. Vai doer isso, e quero que doa. Eu quero que essa semente seja plantada na sua cabeça de verdade hoje. Né? Uma vez me perguntaram: Bea, você não veio para passeio, né? Eu falei: não, eu vim para falar a verdade que muita gente não tem maturidade de ouvir, principalmente eu. Então eu olho para o meu passado, eu estava falando ali, olho para o meu passado, eu falo: meu Deus. Eu olho para o meu futuro, eu falo: o que eu posso melhorar hoje? Porque o meu futuro vai depender da semente que eu estou plantando agora. Eu sei os meus defeitos, eu sei onde eu posso melhorar, e eu também sei que eu não vou melhorar tudo nessa vida. Mas o que eu posso melhorar hoje? O que você pode melhorar hoje? Já sabe a resposta, né? A gente já sabe que a gente pode melhorar. Agora, se a resposta não veio na sua cabeça, cuidado. O seu ego está te consumindo e você não está percebendo. Se você não sabe o que você pode melhorar a partir de hoje, a hora que acabar essa palestra, cuidado. Você foi consumido pelo seu ego. O que é o ego? Traduzindo bem de forma simples, é o nosso eu interno que quer brigar com a nossa humildade, é o nosso orgulho. É o serzinho dentro de nós que não quer que a gente peça ajuda, que acha que a gente sabe tudo, que a gente não pode ficar quieto, que isso, que aquilo. E eu já falei algumas vezes aqui: fala pro ego, você vai me ajudar? Vai resolver o problema? Não, né? Então dá licença um pouquinho que eu vou fazer o que eu aprendi. O ego é aquela palavrinha, aquela pessoinha que fica gritando, né? Igual eu estava falando com o Maurício, depois de 5 dias fazendo atividade física, no sexto fica gritando na cabeça: não vai hoje não, não vai hoje não, pra que você vai? Ele quer te burlar. O ego é o que te sabota, se você não tem consciência dele. E como que eu faço para ter consciência do ego? Tem que se conhecer. Eu sei onde o meu ego me sabota o tempo todo. Comi chocolate um monte antes de vir aqui. Precisava ter comido chocolate? Não, comi, mas tá bom. Mas eu sei onde é o problema. Como a gente resolve o problema? Olhando para ele. Tem que olhar para o problema. Só que as nossas máscaras emocionais não permitem que a gente faça isso. Olha que loucura, gente. A nossa rigidez, o nosso controle, a nossa falta de autocuidado, a nossa fuga, são máscaras emocionais do abandono, da traição, da injustiça, da humilhação. Vocês sabiam disso? Então, quando alguém me fala: Bea, tô fugindo muito, tô procrastinando, de qual abandono você está fugindo? Porque quando você foge de algo, você mesmo está se abandonando. Sim ou não? Porque daí é mais fácil. Olha como o nosso cérebro quer enganar a gente. É mais fácil a gente se abandonar do que permitir que o outro nos abandone, porque a dor do outro nos abandonar é muito grande. Então deixa que eu me abandono mesmo. Então deixa que eu esqueça de mim, que daí fica mais fácil. A pessoa que é rígida, sabe aquelas pessoas inflexíveis, sempre tão certas, que não ouvem, que são até vítimas da própria vida, que a hora que você vai falar sempre reclama, 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 nunca tá bom. A gente tem que ter compaixão, são pessoas que sofreram muita injustiça na vida.
São pessoas que não aceitam de fato a vida, o que a vida ensinou. Está batendo naquela problemática, né? Não sabe que de fato o perdão é uma necessidade. Perdoar, gente, vamos dizer no vocabulário mais simples, perdoar é a gente ter consciência de algo e de fato esquecer. Porque quando eu falo eu perdoo você, viu, Bia? Mas daqui 3 dias eu jogo na cara dela o que ela fez comigo no passado, eu perdoei? Não. Então não fala. Porque quando você fala, você está sendo o quê? Você mesma está se humilhando. Olha que interessante. Então a gente tem o dom de criar máscaras emocionais com nós mesmas. Porque é mais fácil para o nosso cérebro aceitar a nossa fuga do que aceitar isso do outro. Nosso ego é orgulhoso pra caramba. A nossa mente então nem se fala. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos aqui. Só que a gente esquece das consequências. Se você ficar ansioso por mais de 1 ano, sem pedir ajuda, qual é a consequência disso? Vou falar. Pânico, depressão, porque a ansiedade vai gerar depressão se eu não cuidar dela. Crises absurdas, não conseguir sair da cama. Mas quando deu o primeiro sinal lá, ao invés de você correr e pedir ajuda, não, vai passar. Não preciso de ajuda, eu dou conta. Não, vai passar, eu dou conta. Não, vai passar, eu dou conta. Não, vai passar, eu dou conta. Senhor, me ajuda. Tá fazendo sentido, gente? A necessidade do perdão, por mais graves que te apareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Está lá em Fonte Viva do Chico Xavier. Olha lá, não perdoar é cristalizar aquilo. É por isso que a gente vê tanta gente sofrendo hoje. Porque a pessoa não se perdoa. Eu me culpo o tempo todo de algo que eu errei no passado. Se eu me culpo o tempo todo, a culpa me paralisa. Se a culpa me paralisa, eu não consigo ser humilde e sair desse jogo. Como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? E eu estou buscando o perdão do outro. Olha que interessante, a gente está buscando sempre fora o que a gente precisa fazer com nós mesmos. Eu sei que dói ouvir isso, mas está no Evangelho, eu preciso falar. E aí tem a lei do amor. Com o amor a gente cura tudo, gente. A gente está cansado de saber isso. Não estamos cansados? Fala, mas como que eu vou curar isso? Com amor. Mas o que é o amor? O amor é você começar a se amar. Você se ama de verdade, né? Você consegue aceitar você como você é? Você se cuida? Você pede ajuda, você é humilde com você, isso é amar. É ser humilde com você mesmo. É aceitar que você não sabe tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10, Kardec diz: amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, próprio, consciente para fazer aos outros o que queria que lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como uma grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de um certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, peraí, para eu ajudar o meu irmão a sair da dor,
eu não consigo estar na dor. Sim ou não? Um doente ajuda outro doente? Bom, então se eu sei disso, eu vou precisar me amar primeiro. Por onde você vai começar se amando? Qual vai ser a bendita da minha ação diária que você vai colocar na sua vida? E é bendita mesmo, porque dá resultado. Então é bendita minha ação. Nosso cérebro, eu falo e repito isso todas as minhas palestras e vou repetir. Nosso cérebro não gosta de gastar energia, senhores. Nós temos padrões, todos nós somos seres iguais. Até nos padrões, sentimentos e comportamentos, sabiam disso? Nós não somos iguais só em corpo, não. Tanto que pai e mãe só não muda de endereço, tem esse ditado popular? Família só muda de casa, sempre tem um tio que rouba a família, não tem essas coisas? Mas por que será? A gente é todo mundo igual. Ai, que interessante, né? Tem que trazer pro humor, gente, senão a gente surta. Tem que trazer pro humor. A gente precisa dar risada um pouco das situações que estão acontecendo na nossa vida e que a gente não consegue sair. Porque chorar e se lamentar, a gente já percebeu que não adianta. Não adianta eu ficar rezando o tempo todo se eu não fizer nada. Deus e a espiritualidade já sabem o que a gente precisa. Eles já sabem. Eles estão assim, e agora? Vai rezar de novo, mas vai fazer? Eu fico imaginando eu na espiritualidade, vendo eles assim, sabe? Eu fico só imaginando e criando na minha mente. Gente, eles devem ficar putos comigo. Falei palavra? Eles devem ficar lascados comigo, porque algumas coisas que eu pedia, eu não fazia para acontecer. E as oportunidades apareciam. E toda noite eu pedia a mesma coisa. Aí um dia eu vim aqui e falei com o Pascoal, que teve um surto lá em casa da Andressa. Ele falou, pare. Quanto mais você rezar, pior vai ser. Porque quando a gente reza em surto, a gente vai acabar alimentando os espíritos com menos conhecimento. Então a gente precisa pedir uma vez e acreditar que a espiritualidade vai agir. Não ficar pedindo, implorando. Pede uma vez. Deus me ajuda. Pronto, ele já sabe o que você precisa. Só que a nossa fé não permite a gente fazer isso, né? Tem que rezar manhã, tarde e noite, acender vela e assim vai. Cada um faz o que quer, não estou julgando. Mas é só para a gente perceber os nossos comportamentos. A gente quer que a espiritualidade, que Deus resolva a nossa vida, mas a gente não está fazendo. Na questão 876 do Livro dos Espíritos, eles perguntam lá: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quererias para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ser respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante. Em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstâncias idênticas a você. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Deus deu a consciência pra gente. Mas a gente não faz com o outro o que a gente gostaria que fizessem para nós. Não faz. E a gente tem que ser humilde em falar que a gente não faz. Mas dá para caminhar nesse progresso? Dá. Né? Eu falei na última, a gente está num frio agora. Quantos cobertores você tem na sua casa que você não usa? A quem muito é dado, muito será cobrado, os humilhados serão exaltados. Pois não adianta reclamar, tudo que você planta você colhe. Mas Bea, pode ser que alguém venha na minha casa e eu tenha um. Para que ter excesso? Sabe por que a gente tem excesso de coisas materiais? Porque falta dentro de nós.
porque os nossos lixos emocionais estão nos atormentando demais. Então é aquela velha história, né? Sabe quando a gente come? A gente almoça e daí tem louça, né? Todo mundo usa louça aqui. Aí fala assim, depois eu lavo a louça. Aí a outra que vai lavar a louça, vai lavar a louça, a pia já tá cheia. E a louça vai acumulando lá, não vai? A nossa mente é igual. Se a gente deixar acumular sentimentos negativos, vai chegar uma hora que vai ficar muito doloroso limpar tudo aquilo. Agora, se a gente usar um talher e lavar o talher e já pôr para usar de novo, lavar outro, usar, não vai ficando um padrão de limpeza? Esse padrão de limpeza externa, ele reverbera internamente, vocês sabiam disso? É muito, muito interessante. Eu não consigo mexer dentro de mim, tudo bem, não precisa. Começa mexendo no seu externo. Começa tirando o lixo da sua casa todo dia. Começa lavando a louça assim que você come. Graças a Deus que você tem louça para lavar, é sinal que você conseguiu comer. Quando eu vejo algum adolescente falando, que saco de lavar louça, eu falo assim, na hora. Esse é o meu problema, esse é um dos problemas que eu preciso trabalhar, eu preciso ficar quieta. Eu não aguento gente mal educada que não respeita pai e mãe, eu não aguento, mas é responsabilidade do pai e da mãe, não é minha, né, enfim. Mas eu não aguento e eu falo mesmo, né. E aí eu falo, você comeu? Tava gostoso o que você comeu? Tava? Então lava a louça. Porque você só tem essa louça para lavar porque você já comeu. Seja grato ao lavar uma louça. Quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente está automaticamente limpando a nossa mente. Quando a gente faz algo por nós, mesmo que seja nada, a gente está limpando a nossa mente. Consciente, tá, gente? Não é aquele nada acomodado, a Bea falou que não é para fazer nada. Fica lá, não é isso que eu estou falando, tá? Porque tem que falar, porque senão daqui a pouco as pessoas começam a falar que eu falei que não era para fazer nada. Não é isso. Mas é ter consciência daquilo que faz sentido para você. Hoje eu fiquei 3 horas sem fazer nada. Eu dormi, tava precisando dormir, tá tudo bem, consciente. A gente precisa entender o nosso limite, ser humilde e falar com o outro. Falar, Eli, eu preciso dormir. Você pode me deixar 3 horinhas dormindo? E ela tem que ser humilde também para me entender e falar tudo bem. E da próxima vez que ela precisar, eu vou lembrar na hora que ela me ajudou e eu também vou ajudar. Isso é ser humilde. É a gente entender os nossos limites. Por que a gente quer passar do nosso limite o tempo todo? A verdadeira humildade é você dar o melhor de si, sem se sentir melhor que os outros. Olha que interessante. Dá o melhor de você sem sentir que você é melhor que os outros, porque você não é. É você ter consciência das suas qualidades, mas reconhecer que tem muitos defeitos também. É você mostrar os seus talentos sem querer abafar o talento dos outros. Sabe aquela história que a gente traz para a nossa vida, onde para um brilhar o outro tem que apagar? Já viram um relacionamento assim? Já viram empresas assim? Tem bastante. Não vou ensinar o que eu sei não, porque senão o outro vai puxar meu tapete. Oi. Se a gente tem fé e acredita mesmo no que a espiritualidade tem para fazer pra gente, a gente fala, bom, eu vou ensinar tudo o que eu sei, porque quanto mais sementes do bem eu plantar, melhor vai ser minha colheita lá na frente. Mas é a nossa humildade de ensinar. Mas eu vou ensinar sem ganhar nada? Por que tudo na vida a gente tem que ganhar? Quando eu ensino, quando eu ensino, eu já estou ganhando muito. É impagável o que eu ganho quando eu ensino. Eu entro na minha maior vibração que eu poderia ter nesse mundo material. Juro. Tem gente que fala, dá pra ver nos seus olhos o como você gosta de ensinar. O que eu amo fazer é ensinar. Mas eu só posso ensinar os senhores aquilo que eu estou fazendo na minha vida. Porque senão vocês vão sair daqui e não vão fazer. Então a gente precisa entender que
que até para ensinar, nós precisamos ser congruentes com nós mesmos. Nós precisamos trazer a autorresponsabilidade para ensinar. Como que eu vou falar? Acontecia muito quando eu era adolescente. O meu pai me dizia assim, nem sei se ele está assistindo, mas ele falava assim, vai lavar a louça. Mas ele não lavava. Vai fazer isso. Mas ele não fazia. Então, os pais falam assim para os filhos, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Pronto, já foi. É a humildade, a gente fazer, a gente ensinar. Isso é um exemplo. Mas quando a gente quer que o outro faça aquilo que a gente fala e não que a gente faz, a gente já mostra o nosso orgulho onde a gente não poderia fazer aquilo que o outro está fazendo. Quando a gente vê, né? É só pra vocês pararem e prestar atenção um pouquinho. A gente vai no hospital. E aí no hospital tem a moça da limpeza. O que seria do hospital em época de Covid sem a moça da limpeza? Na minha visão, ela não é que é mais importante, está no mesmo nível, sempre esteve. Todo mundo no hospital tem o mesmo nível. É uma equipe, sem um, o outro não gira. Por que a gente tem que tratar aquele que limpa? Calma aí. Eu vou com os pés no peito, gente, quando eu vejo alguém tratando mal o outro. Eu não aguento. Isso eu não aguento. Não aguento ver injustiça. Não aguento. Essa é a minha dor. Vocês querem me ver brava mesmo, vocês vão me ver com injustiça. Esse é um valor meu que, se cutucar, eu vou. E eu falo pra ele hoje que eu sou uma pessoa que eu não quero briga. Porque se eu for pra briga, eu vou cair em máscara emocional. Eu falo, por que você está sendo tão rígida com o outro? Quais são as injustiças que você não resolveu na sua vida que você está fazendo com o outro que você poderia resolver? Eu vou direto na ferida. Por quê? Se eu aprendi isso, eu tenho com humildade e muito amor ensinar o outro. Dói falar de ferida, dói falar de orgulho, dói falar de humildade, dói porque nós não temos consciência disso ainda. Nós estamos aprendendo. A partir do momento que eu estou aprendendo, os senhores já sabem que vocês me verem na rua brigando com alguém, antes de me julgar, vai ver a história que está acontecendo. O que a gente faz? A lá, Bia, dá palestra lá no centro espírita, mas aqui está maltratando o outro, está brigando com o outro. Não é assim que a gente faz? Todo comportamento tem uma história por trás, vocês sabiam disso? O neném está chorando porque ele está com fome, ou está com dor, ou quer trocar fralda. Ou às vezes está com mãe. Mas todo comportamento tem uma história por trás. Por que a gente esquece de ser natural? Por que a gente está o tempo todo tentando ser quem a gente não é? Então, gente, a gente precisa entender que o amor próprio, ele constitui a caridade. Amar os inimigos é mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. O amor próprio, ele é contra o egoísmo e o orgulho. Vocês entenderam isso que eu falei? Eu vou repetir. O amor próprio é contra o egoísmo e o orgulho. Mas o amor próprio e o egoísmo é uma linha muito tênue. É muito fina o que separa o amor próprio do egoísmo. É aquele fio de aço, fininho, que se você bobear, você... Como que eu distingo o amor próprio de egoísmo? O amor próprio é quando você está fazendo bem para você e se colocando em primeiro lugar. Se você está, por exemplo... estudando alguma coisa e a pessoa fala, cadê a manteiga? Você para o que você está fazendo para ir dar a manteiga para o outro. Isso não é amor próprio. Amor próprio muitas vezes é falar, só um minutinho, eu vou acabar o que eu estou fazendo aqui e já te dou a manteiga. A pessoa não vai morrer se não achar manteiga nesse momento, nesse minuto, na hora dele, do jeito dele.
Só que daí quando a gente começa a mudar comportamento, o outro fala, ai, tá mudando. Aí a gente tem que ter a maturidade de dizer, estou trabalhando meu amor próprio. Estou sendo humilde comigo e dizendo não para você e sim para mim. Oh, que dificuldade em falar não pro outro, não? Senhor Deus. E daí tá, depressivo, ansioso, com pânico, parece que a vida não flui, tá com sensação que tá andando na esteira e tá andando, mas não tá saindo do lugar. É um problema grande aí, amor próprio. Ouve e não faz nada. Vitimiza, reclama e não faz nada para mudar. Não há centro espírita, passe, Deus, espiritualidade que vai resolver seus buchas, não. Não adianta querer que o outro ouça você todas as vezes a mesma história e você não mudar nada do seu comportamento. Se você mudar no seu comportamento, faz sentido o outro ouvir sua história, porque alguma coisa você mudou e às vezes você não teve resultado. Aí você vai, olha de novo para a situação com humildade e muda outra coisa. Tá fazendo sentido, gente? Tá entrando a semente na cabeça de vocês? Será que a gente vai conseguir lembrar lá da parábola da semeadura e essa semente dessa vez vai criar raiz e vai dar frutos bons para vocês? Por quê? Deu pro Maurício, né? Tá dando pra Vânia também lá, não tá? Tá dando pra mim também. Mas o que você fez, Maurício? Só fez, né? Ouviu e aplicou. Eu tô usando ele de exemplo porque a gente tá falando aqui agora. Tá melhorando a ansiedade, tá melhorando. Tem muito que melhorar? Claro que tem muito que melhorar, gente. Mas pelo menos saiu do bendito do zero. Certo? Então respirem fundo. Pra gente finalizar. Respirem fundo. Seja humilde com você. O que você vai começar a aplicar hoje na sua vida? Daqui um mês eu volto. O que você vai vir falar pra mim que você fez? Não pra mim, mas pra você comemorar a sua vitória. Eu não tô fazendo nada aqui. O mérito não é meu, é seu. O mérito de melhora não é meu, é seu. Você faz por você. Eu faço por mim. A gente se ajuda. A gente dá as mãos e se ajuda, porque nós estamos no mesmo barco. Alguns com umas ondas maiores, outros com ondas menores, mas nós estamos no mesmo mar. A gente está aqui para evoluir. Vamos aceitar isso? Vamos começar a entender que milagres é muito difícil de acontecer, a gente precisa fazer a nossa parte. Tá bom? Então, obrigada mais uma vez por vocês terem me ouvido. Espero que vocês mudem do fariseu para o publicano, que a gente mude do fariseu para o publicano, que a gente consiga ter mais consciência da nossa fala e das nossas ações. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração final, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos trabalhadores dessa casa de luz, agradecendo imensamente tudo o que nós somos, agradecendo pelos furacões que acontecem na nossa vida para a gente aprender, agradecendo a paz, a nossa sabedoria que temos e pedindo para a espiritualidade nos iluminar e nos ajudar a dar o primeiro passo, que muitas vezes é o mais difícil. Que a nossa humildade seja alimentada nesse momento para que sejamos mais humildes com nós mesmos e dessa maneira possamos entender que o outro é igual a nós. Não somos nada além dele e ele não é nada além de nós. E se de alguma maneira alguém um dia disser isso para nós, sejamos humildes de entender o nível de evolução de cada ser nessa terra. Que a nossa semana seja abençoada,
Que a gente tenha um mês de junho de muita ação, com foco no nosso amor próprio e principalmente humildade, e entender que não sabemos tudo e podemos sim pedir ajuda e dar a mão a pessoas que já caminharam um caminho que a gente quer começar a caminhar agora. Que assim seja.